porque foi muito aqui falado sobre a questão da educação integral. E vamos também fazer uma agenda com a COF, o presidente da COF. Agora, por sua vez, nós fizemos um processo licitatório e estamos passando isso para uma firma específica. Sacramento, que é subsecretário de Gestão de Pessoas, para representá-lo nesta audiência. Em verdade, nós convocamos o senhor Tanesini e, no período estabelecido por um processo por uma divergência de entendimento, o diretor-geral mandou um representante. E, obviamente, quando há uma convocação, não há uma representação. O próprio servidor público tem que estar e vir a esta comissão. Mas, de toda sorte, como foi enviado um representante, um diretor administrativo, se não me falha a memória, nós optamos por fazer a audiência pública, inclusive, em respeito, inclusive, aos concursados que tinham vindo assistir e participar desse procedimento. Mas encaminhamos para a mesa diretora a possibilidade de mediar uma nova data com o senhor Tanesini, ou sob o risco de que, se não houvesse sucesso nessa mediação, de que nós poderíamos entrar com uma ação de crime de responsabilidade. O senhor Tanesini, então, acordou conosco de que estaria aqui no dia 11, às 10 horas da manhã, ou 9 horas da manhã, para que nós pudéssemos realizar esta oitiva. Então, portanto, nós temos aqui o senhor Luiz Carlos Tanesini, convocado por esta comissão para prestar esclarecimentos acerca da terceirização do DR e, inclusive, da não nomeação dos concursados. E temos também o senhor Alexandre Sacramento, subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que aqui representa o secretário, porque durante a audiência pública, que foi realizada com o diretor, mas que não substituiu a vinda do senhor Tanesini, uma vez que ele havia sido convocado, foi convocado por esta comissão, foi pontuado pelo representante do DR que as limitações acerca da contratação dos concursados dependiam muito mais da Secretaria de Planejamento do que do próprio DR, até porque é a Secretaria de Planejamento que faz a política de gestão de pessoas em todos os órgãos do Distrito Federal. Então, nós deliberamos naquele momento que iríamos reconvocar o senhor Tanesini e que iríamos também convidar, aliás, nós convocamos o secretário de Planejamento para vir prestar depoimentos. Entretanto, de acordo com o desenvolvimento desta audiência, se porventura todos os esclarecimentos forem efetivamente dados, talvez não seja necessário convocá-lo para este mesmo fim, mas ele está convocado, ele ainda está no prazo de 30 dias para que ele possa vir prestar esclarecimento. Ele está convocado não apenas para oferecer respostas à sociedade no que diz respeito ao DR e aos servidores concursados do DR, mas servidores do Distrito Federal em geral, concursados, ou pessoas que serão servidoras porque foram concursadas, estão no aguardo da convocação. Então, portanto, apenas para realçar que o senhor secretário de Planejamento está também convocado por esta comissão, mas está no prazo de 30 dias. Talvez nós esclareçamos as questões pertinentes ao DR e à convocação dos concursados, mas, de toda sorte, existem outros segmentos e outras categorias que precisam também dar a sua contribuição para que nós tenhamos um Estado que possa minimizar as mazelas das desigualdades sociais, ou seja, aparelhar o Estado. Não existe outra saída por um país marcado por tantas desigualdades, eu diria, por uma cidade que está no primeiro lugar do ranking da desigualdade em todo o país, o Distrito Federal. Bom, eu gostaria também de chamar para compor a mesa, isso já foi previamente
conversado com o senhor Tanesini, inclusive, o senhor Francisco Alves de Souza, que é diretor da Associação dos Servidores do DR. O Francisco Alves de Souza, para também compor essa mesa. O senhor Roberto Toledo, que é concursado para operador de máquinas, para a função de operador de máquinas, que é um segmento dos concursados para que tenhamos, enfim, a renovação dos servidores do DR para manter o órgão com a vitalidade que a sociedade precisa e a luta contra a desigualdade também. Chamaram o senhor Robert da Silva Santana, que representa os concursados da carreira de técnico de trânsito rodoviário. E convidaram, por fim, o senhor Valtênio de Oliveira Ramos, que aqui representa o Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Então, nós, com a composição desta mesa, nós vamos, então, passar a oitiva praticamente dita. Eu vou estabelecer o seguinte procedimento. Eu vou solicitar que os representantes dos servidores possam se posicionar para que, em seguida, os senhores possam prestar os esclarecimentos necessários. E, obviamente, que os representantes dos servidores podem se posicionar após isso. Eu vou deixar aqui com a representação dos concursados e dos trabalhadores o encaminhamento das deliberações que foram tomadas na audiência pública. Nós encaminhamos todas as discussões pertinentes à não contratação dos concursados e as outras de terceirização de máquinas, de verdade, precariedade de funcionamento do próprio órgão. Nós encaminhamos para a doutora Márcia Farias, que é procuradora-geral do Ministério Público de Contas, encaminhamos para o senhor doutor Albertino Neto, que é promotor de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e Social, e encaminhamos para o secretário de Planejamento. Inclusive, encaminhamos também a ele para que fossem apuradas as denúncias que foram feitas. Encaminhamos ao secretário de Transportes e encaminhamos ao governador do Distrito Federal. Foi sugerida e foi referendada pela Comissão de Assuntos Sociais uma sugestão que foi feita durante a audiência pública, de que pudéssemos agendar uma reunião com o governador para tratar sobre este caso. Essa reunião foi solicitada a agenda ao governador do Distrito Federal em nome da comissão. Não é agenda pessoal, mas foi em nome da comissão, porque isso foi deliberação da comissão. Depois da audiência pública, houve reunião da comissão, foi relatado todo o que aconteceu durante a audiência pública, foi encaminhado para os deputados o resultado daquela audiência pública. Acho que, se não foi encaminhada ainda as notas taquigráficas, nós vamos fazê-lo para os demais deputados, mas foi feito o relato dos encaminhamentos, e todos os encaminhamentos, inclusive a correspondência, o memorando para o presidente da Casa, para que ele pudesse mediar a vinda do senhor Tanesini, que de fato aconteceu, todos esses encaminhamentos foram deliberados pela Comissão de Assuntos Sociais. Então, é uma discussão da audiência, uma sugestão da audiência pública, que não tem poder deliberativo, que passou pelo crivo a discussão e a deliberação da Comissão de Assuntos Sociais. Portanto, não é mais uma recomendação ou um encaminhamento da audiência pública, é uma deliberação da Casa que referendou todos esses encaminhamentos. Eu vou solicitar a assessoria que possa tirar cópia para encaminhar para os 4 representantes dos trabalhadores. E, bom, enfim, eu diria que nós temos, acerca do concurso, um concurso DR foi regido pelo edital 01 de 2008, da CEPLAG/DR. Foi publicado no dia 19/11/2008. Foram estabelecidas vagas para diversos cargos, dentre os quais o de técnico de trânsito rodoviário. Constando inicialmente, conforme previsão do edital de concurso, 60 vagas para os TTRs, técnicos de trânsito rodoviário, além de expressa previsão de cadastro reserva.
Hoje, no universo de aprovados para o referido cargo, 273 concursados aguardam nomeações, uma vez que todos já foram convocados, já fizeram os testes físicos e psicológicos. Diga-se de passagem que o processo de habilitação dos técnicos de trânsito rodoviário, ele é bastante rigoroso. Nós tivemos 3 etapas na prova: uma prova objetiva, um teste de aptidão física e um teste psicológico. A finalidade deste cargo é a de compor o quadro de fiscalização de trânsito da autarquia, que não existe, ela é inexistente no dia de hoje, porque essa função ela é feita através de um convênio com a Polícia Militar. Ao ser feito o convênio, se atesta de forma inequívoca que a responsabilidade por essa fiscalização é do DER, porque senão não haveria necessidade de um convênio onde o DER delega à Polícia Militar a possibilidade de exercer uma função essencialmente sua. Então, a função de fiscalização de trânsito rodoviário é do DER, não há nenhuma dúvida. Nós vamos ver, com relação a este cargo, que, conforme o edital do concurso e a portaria conjunta da Secretaria de Gestão e do DR, de março de 2006, foi publicado no Diário Oficial também no dia 7 de março de 2006, é executar atividades relacionadas a exercer o poder de polícia administrativa de trânsito nas vias do sistema rodoviário do Distrito Federal, ou em outras mediante convênio, de acordo com o previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, legislação de trânsito rodoviária e na forma estabelecida por ato de delegação exarado pela autoridade de trânsito. Participar de programas e desenvolvimentos que envolvam conteúdos relativos à área de atuação e executar outras atividades de interesse da área. Então, portanto, não há nenhuma dúvida sobre a necessidade da contratação. Nós estamos falando do técnico de trânsito rodoviário, mas, em verdade, nós precisamos da convocação do conjunto dos trabalhadores que foram feitos, que o edital não foi cumprido ainda no que diz respeito às outras categorias também. Nós temos a previsão da contratação, agora para o próximo mês, se não me falha a memória, 54 novos servidores, e essa é uma previsão dentro do cronograma, mas não há nenhuma previsão para a contratação dos técnicos de trânsito rodoviário, que continuam tendo com as suas funções sendo exercidas via um convênio. E nós temos uma coisa absolutamente inusitada, doutor Tanezini, que em dezembro de 2009, para lá vão janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses, foram contratadas 20 viaturas Renault Megane, que seriam contratadas para os técnicos de trânsito rodoviário atuarem. E essas viaturas foram compradas essas viaturas. Eu não sei exatamente qual é o valor que foi despendido na compra dessas viaturas, e não se chamou as pessoas. Não existe controle remoto, portanto, essas viaturas não andam sozinhas. E essas viaturas também foram compradas com uma finalidade específica, que é a finalidade de exercer as funções de fiscalização e as funções inerentes ao cargo de técnico de trânsito rodoviário. Então, portanto, nós achamos que, no mínimo, é um problema de gestão. Como é que você contrata ou compra as 20 viaturas e não contrata ou não convoca as pessoas para que possam dirigir essas viaturas e exercer as suas funções? Nós temos, então, essas 20 viaturas da marca Renault são caracterizadas com hot light, que é sirene giroflex e rádio patrulha, das quais algumas estão sendo utilizadas para serviços burocráticos e para fiscalizar o trânsito por pessoas sem qualquer tipo de habilitação específica para esta função. E os concursados esperando serem chamados. Bom, a maioria dessas viaturas, segundo nós podemos atestar, está estacionada no próprio pátio DR, e foi, inclusive, fruto de denúncias que saiu num canal de televisão. Então, nós achamos que existe um descaso, doutor Tanezini, com o próprio órgão nesse sentido. Para além do que nós já vimos,
do próprio órgão ter sido precarizado na sua estrutura, terceirizaram uma série de funções que deveriam ser suas, terceirizar equipamentos que deveriam ser atribuição do próprio órgão. O que nós queremos aqui, doutor Tonezzini, doutor Alexandre, é dizer que a gente precisa fortalecer o DR. Isso é uma lógica que está permeando vários estados, várias unidades da Federação Brasileira, ou seja, fortalecer um órgão DR, que ele diz respeito à vida das pessoas, inclusive, porque ele diz respeito à fiscalização para que nós não tenhamos o trânsito tão mortal como estamos tendo aqui no Distrito Federal. E para fiscalizar, nós precisamos eliminar a lógica de terceirização, que é uma lógica de esqueletização do órgão. O órgão foi sendo esqueletizado durante os últimos anos, na perspectiva de não ter o seu próprio maquinário, de não contratar concursados, de não chamar novos servidores, enfim, numa lógica de Estado mínimo que deixou muitas marcas na alma e na pele desse povo, do povo brasileiro. Bom, enfim, e nós temos, pelo Código de Trânsito, as competências, muita clareza nas competências dos órgãos executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entre outras atribuições, de acordo com o artigo 21, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. E também fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Nós citamos e listamos algumas das funções que cabem ao DR e para que ele possa exercer, precisa contratar os concursados, chamar os concursados para que eles possam ser servidores deste povo, dessa cidade e também aparelhar o órgão. Bom, nós temos alguns departamentos, alguns departamentos de estrada de rodagem em outros estados já possuem em seus quadros agentes responsáveis pela fiscalização de trânsito. O estado de Minas Gerais é um exemplo disso, que está investindo pesadamente para que tenha não apenas os técnicos de trânsito rodoviário, mas que tenha estrutura para cumprir a função que é fundamental. O trânsito mata muito, não é? Mata demais. E, para além disso, nós temos no Distrito Federal um certo caos nas vias em função de tantas obras que denunciam, dentre outras coisas, a prioridade do tijolo em detrimento da pessoa, mas, enfim, existem obras no Distrito Federal que precisam de ter um DR para que possa causar o menor dano para a população. Bom, nós temos ainda denúncias que foram feitas, que a gente gostaria que vocês se posicionassem, que o DR passa por situação delicada, que tem indícios de improbidade administrativa na contratação de servidores comissionados, ou seja, de servidores comissionados em desacordo com o que prevê a lei. E também a denúncia de sucateamento do maquinário do órgão, dificultando o trabalho dos servidores concursados, além de processos licitatórios em desacordo com a legislação. E são denúncias que nos chegam no que diz respeito à existência de comissionados no órgão para ferindo e em conflito com o que prevê a lei, a questão do processo licitatório e o de desaparelhamento do próprio órgão. Bom, enfim, era importante ter claro que os técnicos de trânsito não têm a intenção de usurpar as funções da Polícia Militar, mas de trabalhar conjuntamente numa estrutura de Estado para fortalecer a fiscalização das rodovias do Distrito Federal.
e que, ou seja, com a função de fortalecer os técnicos de trânsito rodoviário, a fiscalização nas rodovias do Distrito Federal. A Polícia Militar, já foi dito aqui, só atua nessa função porque o DR permite que ela o faça, através do convênio que já foi citado. Portanto, não há nenhuma... tão claro é isso, que nós temos a lei que diz, a Lei Ordinária Federal 9.503, que diz: compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com o agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então, portanto, a Polícia Militar só está cumprindo, só pode cumprir essa função porque existe um convênio estabelecido com o órgão que deveria cumpri-lo e não tem estrutura para cumprir, embora tenha tantos concursados no aguardo de serem chamados. Então, essas são as questões que nós podemos levantar, a partir, inclusive, do acúmulo e do aprendizado que tivemos, porque cada dia da nossa vida é um dia na escola, porque nós aprendemos todos os dias e o que nós podemos depreender da audiência pública que aqui foi realizada. Então, com essa abertura inicial, eu vou agora passar para os representantes das entidades, para que depois os representantes do Estado possam se manifestar, se podemos fazer esse encaminhamento, ou se o senhor quer já falar nesse momento, ou se falamos... Deputado, eu acredito que se eu falasse já os pontos que a senhora colocou, evitaria-se da necessidade deles. Não tem problema, nós queremos esclarecer. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o senhor, em seguida eu passo para os demais, para que o senhor possa já se posicionar sobre essas questões, depois eu passo para os demais representantes trabalhadores, e em seguida passo para vocês de novo. Então, com a palavra, o senhor Luiz Carlos Nandezinho, diretor-geral do DR. Ok. Bom, o Departamento de Estradas e Rodovias do Distrito Federal é uma autarquia da administração indireta do GDF, que foi criado há 50 anos atrás. O DR, agora, no dia 20 desse mês, completa 50 anos de existência. E, nesses 50 anos, muita coisa mudou. O DR, quando foi criado, tinha uma concepção voltada para a época de ter que fazer tudo. O DR fazia estrada, o DR tinha oficina para consertar suas próprias máquinas, o DR tinha que construir as casas onde moravam os servidores e os engenheiros do DR, o DR tinha uma gráfica para poder confeccionar seus impressos. Enfim, ele assabarcava para si todas as funções, quer sejam do âmbito de construção de rodovias e manutenção, quer seja da área administrativa. De 1960 para cá, as demais autarquias ou órgãos do GDF foram se modernizando e foram transformando em companhias, né? Na época, nós tínhamos o Departamento de Força e Luz, nós tínhamos o Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos, nós tínhamos o Departamento de Água e Esgoto, o Departamento de Trânsito e o Departamento de Estrada e Rodagem. Todos os demais se modernizaram, se equiparam, se transformaram em companhia, mas o DETRAN e o DR permaneceram como departamento. Então, há de se convir que, 50 anos depois, nós temos hoje problemas de funcionamento, de existência, que não são mais compatíveis com os momentos que nós vivemos hoje. Hoje, falam-se que o DR está terceirizando atividades ou funções. Eu não diria que está terceirizando, eu diria que já terceirizou. Então, não é na nossa gestão agora, que nós assumimos o DR em 2007. Hoje, em 2010, o DR já tem 90% de suas atividades terceirizadas, por necessidade. Por exemplo, obras.
O DR, não hoje, com a sua atual estrutura, não tem condição de executar o volume de obras que é obrigado a fazer com uma estrutura própria. Para a senhora ter uma ideia, no ano de 2003, portanto, há 7 anos atrás, o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal executou, no decorrer do ano todo, somente 13 milhões de reais em obras rodoviárias no Distrito Federal. No ano passado, em 2009, o DR executou 430 milhões de reais de obras rodoviárias no Distrito Federal. Com uma estrutura própria, não faria jamais esse volume de obra. Nós somos somente 28 engenheiros para executar 430 milhões de obra rodoviária. Então, por que temos que terceirizar? Antigamente, deputado, a pessoa que levava uma multa de trânsito ia pagar essa multa na tesouraria do DR. Hoje, essa pessoa pode pagar no BRB, pode pagar no Banco do Brasil, pode pagar no cartão de crédito. Esse serviço foi terceirizado. A folha de pagamento dos servidores do DR era paga na tesouraria do DR, em dinheiro. Hoje, os servidores recebem no banco. As obras tiveram que ser terceirizadas. O DR não tem condição de executar um volume de obras com seus equipamentos e servidores. Os projetos de engenharia, na quantidade que o governo demanda, parte deles tem que ser feito dentro do DR e parte tem que ser terceirizadas. A fiscalização de trânsito, o DR não teria condição de fazer toda a fiscalização e aqui nós precisamos distinguir o que se fala fiscalização de trânsito e policiamento de trânsito. Então, o DR hoje tem um convênio com a Polícia Militar Rodoviária e temos a Companhia de Polícia Militar fazendo o policiamento ostensivo e armado das rodovias do Distrito Federal e, paralelamente, fazendo também a fiscalização de trânsito, que são atividades, sim, afetas a essa função que foi criada em 2006, de técnico de trânsito rodoviário, que até então não existia. Então, a Polícia Militar realmente acumulou essa função. A determinação de se fazer esse concurso público foi do, então, governador Joaquim Roriz, em 2006, que, por um decreto, publicou que o Departamento de Estrada de Rodagem deveria promover um concurso para a contratação de técnicos de trânsito rodoviário. No decorrer de 2007, o DR, juntamente com os demais órgãos do GDF envolvidos, tratou de viabilizar o concurso. Esse concurso foi concretizado em 2008, através da CEPLAG, e, em 2009, nós começamos, efetivamente, a convocar os concursados. Já convocamos as funções que, no entendimento do departamento, das suas diversas diretorias, que são 5, têm maior demanda e maior necessidade, que são as funções de analistas, administradores, arquitetos, engenheiros, principalmente, engenheiros florestais, estatísticos, geólogos, motoristas e, de acordo com o cronograma estabelecido com a CEPLAG, serão chamados, em função da quantidade, do total de 221, no decorrer do prazo de 2 anos de validade do concurso. Temos restrições de natureza financeira por parte do GDF. Como eu disse, o DR é uma autarquia da administração indireta, totalmente dependente de recursos da fonte 100, que é a fonte GDF. O DR não tem recursos próprios para custear essas despesas, então o departamento fica na dependência da liberação do governo. No decorrer de 2008 e 2009, várias reuniões foram feitas entre o próprio governador, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento, de forma a viabilizar a contratação da totalidade dos 221 servidores. Mas, por uma questão orçamentária,
estabeleceu-se, junto com a CEPLAG, de se fazer essa contratação através de um cronograma que foi desenvolvido entre o órgão e a CEPLAG, e esse cronograma vem sendo cumprido à medida do possível. Bom, falou-se aqui na aquisição das viaturas. Como o departamento promoveu o concurso, passou, então, também a providenciar as demais medidas necessárias para a implementação da função de técnico de trânsito rodoviário. De imediato, fizemos uma aquisição das viaturas, que foram entregues em dezembro de 2009, devidamente equipadas. Dezembro de 2009 já seria uma época que, se a CEPLAG, se o governo do Distrito Federal tivesse liberado a contratação, os técnicos já estariam em fase de utilização das viaturas. Como nós não pudemos contratar, o diretor-geral, como autoridade de trânsito enrustida que é, delegou aos demais servidores do órgão, que podem atuar como agentes de apoio à fiscalização de trânsito, as funções que hoje são exercidas por esses servidores. Não estamos fazendo fiscalização com autuação de multa, mas fazemos uma fiscalização preventiva e educativa, dando suporte a todas as atividades rodoviárias que o órgão desenvolve em suas rodovias distritais. Então, não existe desvio de função de utilização de veículo, porque os servidores que estão utilizando os carros estão devidamente credenciados pelo diretor-geral, que é a autoridade de trânsito. Não existem viaturas estacionadas, as viaturas estão distribuídas nas diversas diretorias do órgão que necessitam dessa demanda, e, tão logo os técnicos de trânsito rodoviário sejam convocados, farão uso dessas viaturas. Para a contratação também dos técnicos, pretendíamos já adquirir os uniformes, mas esbarramos com a necessidade de se ter os tamanhos, os modelos. Nós temos técnicos homens e mulheres, então suspendemos até a efetiva contratação a compra dos uniformes, para que, quando os técnicos convocados, passados pelo estado probatório, passados por um treinamento que será promovido pelo departamento para todos os concursados conjuntamente, porque não faria sentido fazermos treinamento para grupos, né, e ficar se repetindo este treinamento. Passados por um treinamento conjunto com a PM, porque é importante que se frise o seguinte: os técnicos de trânsito rodoviário não exercerão fiscalização ostensiva e armada. Eles não portarão arma. Quem continuará fazendo policiamento armado é a PM. Então, o convênio com a PM existirá, como existe no DETRAN. O DETRAN hoje tem técnicos de trânsito e tem policiais militares do batalhão de trânsito. O DR contará com os técnicos de trânsito rodoviário e a Companhia de Polícia Militar, que, inclusive, agora, com esse novo governo, foi transformada num batalhão, ela terá um incremento do número de policiais para que possa exercer a função em função do aumento da frota que houve no Distrito Federal. Então, a companhia passou para batalhão. Hoje, nós dispomos de 400 policiais militares nessa companhia. Esse número será aumentado, e o policiamento armado. E, quando eu digo policiamento, hoje a PM faz apreensão de droga, apreensão de motoristas alcoolizados, apreensão de veículos furtados. Essa função será exercida sempre em conjunto com os técnicos rodoviários, com um policial armado, porque os técnicos rodoviários não usarão armas. Quanto à questão do fortalecimento do DR, o governo entende que uma das formas de fortalecer o órgão é exatamente terceirizando aquilo que pode ser terceirizado. O que o DR vai fazer,
como todas as outras secretarias e órgãos faz, é a parte de inteligência, é a parte de gerenciamento das obras rodoviárias. O DR não tem condição de fazer, com a sua estrutura própria, atividades braçais, por exemplo. Hoje, o DR não pode fazer concurso para a contratação de braçais. Então, assentamento de meio-fio, roçagem de rodovia, capina, não poderá mais ser feito DR, porque o órgão não pode fazer concurso para braçais, para servidores não qualificados. Esses serviços, então, terão que ser obrigatoriamente terceirizados com empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, uma forma de fortalecer o órgão é o DR fortalecer a sua parte de engenharia, a sua parte de inteligência e terceirizar o trabalho braçal, o trabalho de maquinário, o trabalho de terraplanagem, de equipamento, que fica muito caro para o governo ter que adquirir uma quantidade enorme de máquinas e não poder dispor de servidores, até mesmo porque, para se fazer uma obra, precisa de servidores qualificados e servidores braçais. Sobre a questão de que o trânsito mata, que a senhora falou. O Departamento de Estrada de Rodagem ele não tem a função de trânsito, como tem o DETRAN. Quem faz habilitação de motorista, quem faz fiscalização de pagamento de taxas é o DETRAN. O DR somente fiscaliza excesso de velocidade, fiscaliza alcoolemia, né? Então, não há por que imputar ao DR o aumento da violência no trânsito, o aumento da quantidade de acidentes, porque isso é função precípua do DETRAN. Quem fiscaliza estado de conservação de veículos, quem fiscaliza se o motorista está habilitado para dirigir ou não, é o DETRAN. O DR fiscaliza tão somente a parte de alcoolemia e excesso de velocidade, através dos pardais, das barreiras, né, e da CPRV. Bom, falou-se aqui quanto a questões de denúncias, de situações de improbidade e tal, de servidores não comissionados. Parece-me que não é o tema de hoje, né? O tema de hoje aqui nós viemos para esclarecer sobre a questão da nomeação dos candidatos aprovados em concurso, mas, de qualquer forma, todas as denúncias que a senhora encaminhou ao secretário de Transporte já foram encaminhadas aos órgãos responsáveis pela apuração, que são a Corregedoria do Distrito Federal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, e estes órgãos já estão procedendo à devida apuração. O fórum apropriado para as denúncias são esses órgãos, o DR, através do seu diretor-geral e dos demais diretores, já vai prestar todos os esclarecimentos, então, canalizamos para o fórum apropriado. Nós não discutiremos denúncias que foram feitas em jornais que sequer ouviram o órgão, são denúncias apócrifas, sem ninguém que tenha assumido a denúncia, mas, de qualquer forma, todos os órgãos do GDF e do Ministério Público farão a devida apuração, mas no fórum apropriado. Entendemos que o fórum aqui hoje não é específico para tratar disso. Sobre processos licitatórios em desacordo. Eu diria para a senhora que é humanamente impossível o DR tentar fazer sequer uma licitação em desacordo com as regras estabelecidas, porque nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. E toda licitação, ao ser lançada no âmbito do DR, ela imediatamente vai ao Tribunal de Contas, que tem a terceira inspetoria especificamente destinada a fiscalizar o DR, e todas as nossas licitações são auditadas pelo tribunal. Então, não vemos por que se falar numa
audiência na comissão aqui, e não audiência pública, como se tentou colocar, para se falar em denúncia, sucateamento de maquinário, processo licitatório, desaparelhamento. Tudo o que o Departamento de Estrada de Rodagem faz como autarquia já é, por demais, auditado por todos esses órgãos, pela Câmara Legislativa, pela imprensa, pela população, pelos próprios servidores, não é? Pelo sindicato dos servidores, pelo sindicato dos engenheiros, enfim. O DR não é gerido por um diretor-geral somente, é uma diretoria colegiada, nós temos uma procuradoria jurídica que nos controla, nós temos uma corregedoria interna, as decisões são de forma colegiada, somos subordinados e vinculados à Secretaria de Transporte, somos fiscalizados pela corregedoria, então não teria como tentarmos fazer qualquer tipo de atitude como essas que foram lançadas aqui de forma irresponsável, mesmo porque nós já estamos lá há quase 4 anos e se alguma coisa não estivesse dentro das normas estabelecidas pelo governo, fatalmente isso já teria vindo a público e todos nós teríamos conhecimento. Então, nessa primeira etapa, espero ter respondido as anotações que eu consegui fazer aqui, dos tópicos que a senhora falou, estou aberto aqui a novos questionamentos. Bom, só esclarecendo também que nós encaminhamos um requerimento de informação para o senhor, pedindo a cópia do convênio que o Departamento de Estradas de Rodagem mantém com a Polícia Militar, o detalhamento dos gastos realizados pelo DR dentro desse convênio, principalmente no que se refere à compra de material permanente, incluindo viaturas durante os anos 2009 e 2010, e o detalhamento dos gastos previstos para 2010 e próximos anos. Nós encaminhamos um requerimento de informação. Foi encaminhado para a Câmara já. Já foi encaminhado? Foi protocolado na Câmara Legislativa com todas as informações solicitadas. Pois nós não recebemos ainda, mas pode ser que ainda esteja na presidência. Isso é do dia 13 de maio, sim, que foi aprovado. Então, portanto, tem 30 dias para que possa ser respondido, está se exaurindo o tempo agora. Uhum. Eu vou, anunciando a presença do deputado Rony Neme, apenas dizer o seguinte: quando nós dissemos que o trânsito mata, é porque o DR... Nós estamos falando que o DR emite habilitação ou coisa que o valha. O DR fiscaliza o álcool, o uso do álcool, e fiscaliza o excesso de velocidade, que são os instrumentos que mais matam. Então, portanto, se não tem técnicos de trânsito rodoviário, se o DR não está empoderado, nós não vamos ter o DR atuando para evitar que o trânsito mate. Nós sabemos que o DR não é responsável pela política de trânsito, mas é responsável por fiscalizar 2 aspectos que são os que mais matam aqui no Distrito Federal, num trânsito que mata e mata muito. Segundo, eu fico muito assustada, doutora Nezine, porque a visão que o senhor está colocando aqui é uma visão que me lembra não sei se o senhor já viu aquele filme, O Tempos Modernos, do Chaplin, que é uma crítica ao processo fordista, da primeira revolução industrial, onde você dividia as pessoas que pensavam das pessoas que agiam, os braçais, e você fazia esse recorte. Isso foi superado. Isso foi superado pela terceira revolução industrial, e nós estamos trabalhando com pessoas que são inteiras. E essa divisão entre as pessoas que pensam e as pessoas que fazem, essa divisão de que a função do DR é ter funcionários que pensem, como se os outros trabalhadores não pensassem, tirar deles a capacidade humana de pensar, ela foi superada pela terceira revolução industrial. Bem como foi superada a lógica de que terceirizar é fortalecer. Ao contrário. Terceirização, ela é cara, ela não barateia, porque ela é cara. A segunda coisa, ela não dá o sentimento de fidelização que um servidor público tem, e ela tem se mostrado inoperante em vários aspectos. Então, portanto,
tratar o órgão na lógica da reforma do Brás. É a reforma do Brás Pereira. A reforma do Brás Pereira, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, era essa. Nós vamos deixar no Estado aquilo que é mínimo, um Estado mínimo. E ela está sendo revista. O país cresceu 9% em 3 trimestres, numa lógica inversa do senhor, que é a lógica de desterceirizar, de criar um serviço público de qualidade para que ele possa ser implementado. Mas, enfim, eu não sei se o deputado Rony quer fazer uso da palavra agora, porque tem prerrogativas para isso. Eu vou passar para o deputado Rony, em seguida eu vou passar para os representantes dos trabalhadores e depois o senhor utiliza a palavra mais uma vez, mas depois do Alexandre. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo meu atraso, mas como eu tenho acompanhado toda essa tratativa da contratação dos concursados DR, não só dos DR, de maneira geral, como servidor público, nós estivemos juntos ao DR e à Secretaria de Gestão Administrativa, não sei agora qual é o nome, ainda é o mesmo, Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas, e nas tratativas todas, eu queria, doutor Tanezini, que o senhor aqui, o senhor disse assim, então, não se chamou os técnicos de trânsito, porque não havia recurso, pelo menos no período que eu cheguei, que os técnicos de trânsito não foram chamados, porque não havia condição financeira da área orçamentária, econômica, ou de planejamento. Porém, durante todas as tratativas que nós tivemos, aí não com o senhor, mas em vários órgãos do governo, a gente via que as outras especialidades estavam sendo contempladas mesmo, chamando parte, mas os técnicos de trânsito parece que foram relegados ao lado. Em momento nenhum, eu inclusive estive no DR, e o senhor pediu que o seu DAG me atendesse, antes de começar a chamar, e ele disse que o DR tinha todo o interesse em chamar também os técnicos de trânsito. Porque os técnicos de trânsito, a gente sabe da importância do trabalho deles, a gente sabe que a ação deles não é uma ação excludente em relação à ação da polícia. Ninguém está achando que o técnico de trânsito vai substituir a polícia militar, apesar de algumas pessoas nesse processo pensarem dessa forma, né? Mas foi conversado, nós tivemos várias reuniões dizendo que, além de estarem esses técnicos de trânsito fixos ou trabalhando nesses postos de chegada nas rodovias de Brasília, eles também poderiam estar ajudando nas faixas de domínio, em vários outros tipos de serviços, inclusive melhorando a questão do fluxo de trânsito e evitando acidentes, como colocou a deputada Érica Cocai. Então, todo esse trabalho e a comissão de todos os concursados, mas, em especial, a de técnico de trânsito, se debruçou, elencou todas as suas atribuições via concurso e viram que eles podiam, sim, mesmo com a celeuma que foi criada, dizendo que estava querendo contratar técnico de trânsito para tirar a Polícia Militar do DR. E eu acho que as coisas não eram bem assim. Mas, mesmo com isso, mesmo se eles não pudessem coabitar ou trabalhar no mesmo local com a Polícia Militar, ajudando, teria outras atribuições que também eles poderiam fazer onde a Polícia Militar não age. Mas, o tempo inteiro, havia uma resistência muito grande da contratação desses profissionais. E aí até chegou-se a se perguntar, não devia ter se feito, se pensava assim, por que então botou essas vagas no concurso? Então, esse é o grande questionamento. Agora, quando eu cheguei aqui, eu já peguei o senhor no meio da sua fala, o senhor disse, olha, não tinha recurso, porque se tivesse, nós teríamos chamado e tal. Então, já muda bastante a história. É sinal de que agora esse é o posicionamento. Se houver recurso, tem que ser chamado. Agora, haver recurso para chamar servidor, engraçado isso, nós servidores públicos, e agora eu falo como servidor público, a gente fica muito triste porque todo problema que tem, a culpa sempre é do servidor. Terceirizar é mais barato do que contratar. Eu também discordo dessa política. Eu acho que não. Eu acho que o servidor público, ele é a história, nós servidores públicos somos a história, muda de governo e nós continuamos, nós somos governo como concursado. Os políticos estão no governo. Os servidores continuam, independente de quem ganha a eleição. Os comissionados, não. Muda o governo, primeira coisa, qualquer governador que ganha no primeiro dia de janeiro é exonerar todo mundo.
cortando a história do órgão. E se tem servidores públicos ali concursados, eles perpassam um governo para o outro. Porque eles são governo, eles são investidos, fizeram concurso público, como eu disse. Então, essa preocupação da terceirização, outro dia nós discutimos até na Secretaria de Planejamento, eu não concordo muito com essa teoria, não. Eu acho que há muitos terceirizados aí que custam muito mais do que contratar um servidor público e que vai ter história e que passa a vestir a camisa do órgão, porque o terceirizado está ali enquanto a empresa quiser. O dia que a empresa mandar embora, pega e bota outra. Então, nós nos preocupamos muito. A gente vem fazendo um trabalho, e não só os técnicos de trânsito, há outras especialidades também que aguardam ansiosamente para serem chamados, como operadores de máquina, como motoristas e outras especialidades que passaram no concurso do DR, em outros concursos também. Eu acho que é uma questão de política de governo. Eu acho, deputada Érica, que cabe, já com esse depoimento que eu vi aí do doutor Tanesini, efetivamente se buscar aí uma decisão política, porque se pode se contratar outros profissionais, como outro dia eu vi assim, nós estamos preocupados com a saúde, vamos contratar todo mundo da área de saúde. Aí não contrata servidores que também representam questão de saúde, como a questão da SLU, que tem que ser reestruturado, outros servidores que podem evitar a perda de uma vida. Se contratar um servidor, se contratar um grupo de servidores passando concurso, e essa ação servir para salvar uma vida de um acidente, já valeu a pena. Então, essa é a grande realidade. É isso que a gente tem que cobrar, enquanto Casa Legislativa, do novo governo do Distrito Federal, é se a política vai ser da terceirização ou se a política vai ser da valorização. O discurso que ganhou aqui nessa casa é o discurso, e que eu votei nele, é o discurso da valorização do servidor público, do aproveitamento daquele servidor de carreira. Foi esse o discurso que foi dito aqui no dia da eleição para governador. E o governador Rogério Rosso, que é do PMDB, partido do qual pertence, fez lá o seu discurso, e eu votei acreditando nisso. Eu votei acreditando que nós temos que, efetivamente, chamar todos esses servidores concursados. É importante, faz bem para a qualidade de vida da cidade, do Estado, do Distrito Federal como um todo, ajuda todos os órgãos, e na questão do técnico de trânsito, fica aqui, para encerrar a minha participação, efetivamente, eu gostei muito de ouvir aí o que o senhor disse, que não chamou os técnicos de trânsito ainda, porque a área de planejamento, a área orçamentária, ou seja lá qual o nome que é a secretaria, porque, na verdade, não é o planejamento que decide se vai chamar. Primeiro, é a Fazenda que tem que dizer se tem dinheiro ou não. O DR faz a demanda, o planejamento vê quanto custa, não sei se esse é o raciocínio correto, e a Fazenda diz se tem dinheiro ou não para pagar. Agora, dinheiro tem, porque está chamando vários outros servidores públicos, chamou várias outras categorias. Eu acho que tem que chamar mesmo também, mas, no caso do DR, eu achei que ficou um pouco de lado. Eu acho que poderia também se pensar, poderia não, se pensar e chamar todas essas pessoas ainda esse ano, para efetivamente o trânsito no DF está complicadíssimo. Eu agora, para vir de Águas Claras para cá, eu peguei um engarrafamento de quase 3 quilômetros para sair de Águas Claras para cá, tive que sair ali por dentro da Vereda da Cruz, e as pistas estão lotadas, carro todo dia sendo vendido, e a ação desses técnicos de trânsito, com certeza, viria a melhorar a qualidade do trânsito no Distrito Federal, com certeza. E mais, são pessoas que, às vezes, largaram seu emprego, porque quando passaram no concurso, o chefe lá onde trabalhava fica sabendo, demite o funcionário, a gente tem vários relatos deles dessa forma. Outros estão passando dificuldade para ser chamados e não são chamados. Outros ouviram dizer que não seriam chamados de forma nenhuma, porque não deveria nem ter sido feito concurso para esse tipo de especialidade, que seria técnico de trânsito. Então, isso tudo é muito ruim para uma pessoa que gastou seu tempo, gastou dinheiro fazendo cursinho para passar em concurso. Eu acho que o mínimo que nós, enquanto parlamentares e o governo, tem que ter o respeito por essas pessoas e, efetivamente, viabilizar uma forma de oportunizá-los no trabalho, os nomeando, e, efetivamente, quem ganha com isso é a sociedade. Essa é a minha opinião, e eu gostaria de que, se na hora que o senhor fosse falar de novo, se o senhor pudesse me confirmar se, efetivamente, esse foi o motivo, que o DR não chamou nenhum técnico de trânsito, é porque não houve recurso para isso. Mas que o DR entende a necessidade, a importância desses profissionais que foram concursados num edital lançado pelo órgão DR na estrutura
administrativa e física e funcional daquele órgão. Obrigado. Deputado Rony, eu só vou informar o senhor que nós vamos entrar com 2 requerimentos de informação. Um deles é que nós queremos saber como estão sendo utilizadas as viaturas. Eu fiquei mais assustada agora que o senhor disse que pensou, inclusive, em comprar os uniformes, sem chamar os concursados. E só não comprou porque não sabia o peso, a altura e tal. Eu acho isso assustador. Foi comprado. Não foi comprado nenhum uniforme. Só que assustador? Eu estou dizendo que nós deflagramos o processo de compra dos uniformes. Nós deflagramos o processo de compra dos uniformes, mas chegamos ao consenso que não poderia, porque nós não sabíamos quem seria efetivamente importados. O senhor não acha que o correto seria contratar os TTRs? Contratar os TTRs e depois comprar o uniforme e tal. Então, nós vamos fazer um requerimento de saber como é que estão sendo utilizadas as viaturas, quem está dirigindo essas viaturas, qual é a habilitação que tem para estar exercendo essa função e que função estão exercendo. Então, nós queremos saber como estão sendo utilizadas, ou seja, onde é que elas estão circulando, por quem está dirigindo as viaturas, com que tipo de habilitação e cumprindo que função. E nós também vamos fazer um requerimento de informação, estou lhe informando, apenas para saber quantos cargos comissionados tem e exercendo que função. Que função? No DR. Porque nós queremos saber se está dentro do processo, enfim, que prevê a lei. Mas vamos, então, passar para os representantes da entidade. Vou passar primeiro para os 2 representantes concursados. Vou passar para o Roberto Toledo, que é concursado para exercer a função de operador de máquina. Pode usar, está com a palavra, depois para o Robert. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor Luiz Carlos Tonesini. É o seguinte, quando foi lançado o edital em 2008, quando a gente passa num concurso, o que o Rony falou é muito certo. Ninguém sabe o que está por trás de quando a pessoa aprova em concurso. Então, 2, 3 anos de estudo exaustivo para a pessoa conseguir a aprovação no concurso público. Aí, o que acontece? Abriu o edital, a primeira coisa que eu vi lá no site do DR, quando eu entrei no site do DR para estudar o regimento interno do DR, foi a visão e a missão da autarquia. A visão fala que é o fortalecimento do DR, é a contratação de servidor, o treinamento, eu não lembro direito, é assim. Aí o que acontece? Aí a gente se vê fazendo um edital de 2008, um concurso para 2008, o edital para 40 operadores de máquina, 35 serviço braçal, como foi dito pelo diretor, realmente eu estudei e consegui passar para um concurso para ser um braçal mesmo, mas não me envergonho disso, hora nenhuma. E até esse presente momento foram contratados 9 operadores de máquina, foram contratados 12 motoristas, em um ano que foi homologado o edital em maio de 2009. A grande pergunta é a seguinte: como o senhor Luiz Carlos Tonesini falou do pacote de obras imenso que o DR executa, 430 milhões em obras, só na linha verde existiam na faixa de 1.200 homens trabalhando. Só na linha verde existe ainda na faixa de 1.200 homens. O nosso edital, para todos os cargos, 20 especialidades diferentes, ele foi lançado para 221 vagas, todo o edital. A gente está falando de 221 operador de máquina, 221 técnicos, todo o edital. Até o presente momento, foram contratados 89 pessoas, mais ou menos. Faltam 132. O que o Rony falou, o que mais assim deixa a gente... Eu não tenho raiva de ninguém, a gente não pode ter raiva. Agora, eu me sinto humilhado, parece que de ter passado no concurso do DR. Porque, às vezes, se eu tivesse passado na Secretaria de Saúde, que homologa hoje
amanhã, depois, chama 3, 4 vezes o número de vaga. Tem monitor de educação, eram 50 vagas no edital, já está em quase 600 o número de convocados, quase 12 vezes o número de vaga. E eu passo, dentro das vagas, eu sou o 25º colocado para operador de máquina, já faz 1 ano, e até o presente momento eu não tenho perspectiva nenhuma se vou ser nomeado. Por que eu não tenho perspectiva? Vou explicar o porquê. Esse cronograma que foi feito, sinceramente, não sei se vai ser cumprido. Porque a gente tinha promessa de nomeação pelo ex-governador, até o Luiz Carlos estava junto, pelo ex-governador, de ser nomeado todo mundo em janeiro. Já passou junho e até agora só teve um gato pingado, 33 nomeações em janeiro. Agora, o que deixa a gente, principalmente de todos os cargos, independente se é técnico de trânsito, se é operador de máquina, motorista, chateado, é que até o presente momento o DR não cumpriu nem o número de vagas. Sendo que foi bem claro no edital, provimento de vagas e formação do cadastro reserva. O que a gente entende, um leigo no assunto? Se eu tenho que prover a vaga, aquele número de vaga que está no edital já é uma necessidade reconhecida de 2006, porque esse edital era para ter saído em 2006, com quase 600 vagas, porque hoje, nos quadros do DR, existem quase 500 vagas disponíveis para contratação, vagas de pessoas que já estão na inatividade. Então, hoje, se o DR conseguir orçamento, porque agora eu entendi um pouco o lado do diretor-geral, porque ele bateu na tecla que não contrata porque não tem dinheiro para contratar, que assim, que eu acho engraçado o GDF, nos primeiros 4 meses de 2010, o DR teve uma arrecadação 16,5 maior do que no mesmo período de 2009. Entraram 2,2 bilhões de reais nos 4 primeiros meses do GDF, e o GDF fala que não tem dinheiro para contratar um servidor que vai ganhar R$3.000 por mês, que é o caso dos técnicos, que os analistas já foram nomeados. Não tem mais analista para ser nomeado. Agora tem técnico para ser nomeado. Aí fala que não tem dinheiro mais para contratar. E a gente vê um concurso que foi, depois do nosso, como Hemocentro, já nomeou cadastro reserva, o DETRAN já está no 30% de nomeação do cadastro reserva. Aí o que a gente está? A gente está vendo que vai chegar um momento que vai a Sejus, que às vezes vai ser homologado agora, e vai chamar 400 pessoas do cadastro reserva, e a gente do DER, o Departamento de Estrada de Rodagem, que passou dentro das vagas, não tem nenhuma previsão concreta. Que se o representante da CEPLAG, da Secretaria de Orçamento, falasse assim, não, eu vou arrumar o dinheiro. Não tem que arrumar dinheiro, o dinheiro tem que estar lá, não é possível que não tem dinheiro para contratar o servidor. Não acredito num negócio desse. Porque o IPVA do carro entra, o IPTU está entrando dinheiro. Agora, que nem o diretor-geral falou, agora eu também compreendo um pouco, às vezes, o porquê de não ter contratado todo mundo, Érica. E aproveitar o Rony, que também está aqui. Agora eu entendo um pouco, porque no entendimento da direção-geral do DR hoje, fortalecer o órgão é terceirizar. Então, no entendimento dele, ele está na linha certa de raciocínio. Porque ele está fortalecendo o órgão. Porque ele está terceirizando. Na realidade, ele está certo, eu não culpo ele, é a visão dele. Agora, o que eu acho, assim, uma tremenda falta de respeito com o concursado, olha, quando eu passei no concurso, a minha esposa engravidou. Meu filho está fazendo 6 meses de idade, eu não fui chamado ainda. Para muitos, isso daí é uma besteira. Na realidade, ninguém tem que me sustentar. Eu quero me sustentar por um concurso que eu passei. O meu nome está homologado no resultado final, assim como o dele e de todo mundo. Agora, será que a gente pobre, que rico não faz concurso, o pobre é que faz concurso. Agora, será que, mais uma vez, o pobre, por tentar conseguir algo nas vias legais, porque nós, concursados, conseguimos as coisas nas vias legais.
Nós nos inscrevemos no concurso, prestamos uma prova, concorremos em pé de igualdade com todo mundo, sem nenhuma desigualdade com seu ninguém, conseguimos um êxito e somos preteridos por motivos administrativos e vontade própria. Então, assim, eu queria deixar... eu não estou indignado, eu me sinto hoje humilhado, porque os meus familiares chegam para mim e falam, tá vendo? Passou no concurso e achou que a sua vida ia melhorar, piorou. Por quê? Eu fui demitido do banco que eu trabalhava. Não porque eu quis, você acha que eu passei no concurso, me demite? Não, porque o meu chefe chegou para mim e falou, você passou no concurso. Como que ele descobriu? Não sei, é só colocar o nome aí no Google. Entra no site da internet Google, coloca o nome de cada um que está aprovado, você vai ver o resultado final homologado lá no Google. Então ele me chamou e falou assim, olha, você não serve. E eu nunca mais arrumei emprego, nunca mais. E que Deus descesse aqui na terra para ver se eu já não procurei. Mas ninguém me dá emprego. E eu tenho que ficar à mercê de ser sustentado por pai, ser sustentado pela esposa e não ter dinheiro para sustentar meu filho. E estando aprovado legalmente num concurso público. Porque se o meu pai, ou a minha mãe, ou qualquer familiar tivesse um conhecimento, garanto que eu poderia estar ocupando um cargo comissionado. Mas eu não tenho, como restou a mim o quê? Estudar e passar no concurso público. O que a gente queria pedir assim, na comissão, eu representando um cargo e os outros, ele representando o técnico de trânsito, é que viabilizasse a forma. Faltam 132 pessoas a serem contratadas já com os técnicos de trânsito. Faltam 60 técnicos de trânsito e 72 de todos os outros cargos. O DR, com 132 nomeações, desculpa a palavra, isso é uma miséria para o GDF contratar 132 pessoas. Isso é uma mixaria. Isso é uma mixaria contratar 132, ele estaria cumprindo o edital. Agora, será que a gente vai ter que esperar virar o ano, aí virar governo, para correr atrás de outro governo, para tentar ser nomeado num edital com 30 vagas para um cargo, 40 para outro, 60. Eu até compreendo se o edital nosso fosse, por exemplo, edital igual uma polícia militar, 1.500 vagas. 1.500 vagas há de respeitar que vai dar um impacto financeiro grande na folha. Agora, um concurso com 221 vagas, Érica. 221 vagas, eu acho que isso daí, se você pegar uma administração regional, 2, 3, 4 sessões, se for uma administração regional grande, já tem isso aí de cargo comissionado. Tá? Então, assim, eu queria agradecer aí e obrigado. Obrigada, Roberto. E eu passar a palavra para o Robert Silva Santana, que é representante dos concursados. A gente vai só pedir para ver se a gente consegue trabalhar com um tempo de 6, 7 minutos, mas a gente vai ser flexível. Robert da Silva Santana, representante dos concursados dos técnicos de trânsito rodoviário. Isso. Eu vou abrir aqui convocando a Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com o dicionário, contrato, instrumento escrito ou verbal por intermédio do qual as partes convencionam preços, prazos, condições e obrigações mútuas para a consecução de determinado fim lícito. Cadê o diretor-geral? Fugiu. Eu dei bom dia para ele, ele estava olhando lá para as flores, eu dei bom dia, ele... Não, então, Robert, eu queria que você suspendesse um pouco até ele voltar. Eu aguardo, sim. Eu dei bom dia para ele estava olhando lá para as plantas. Não está nem aí para a gente, não. Quando ele voltar, aí você continua. Certo. Tá?
Como é que pode? A gente olhando pra ele. Olhando pra ele. Isso é muita falta de respeito, cara. Esse cara é flamenguista. Diretor, nós suspendemos aqui porque as perguntas e as questões são dirigidas ao senhor. Aí o senhor se retirou, é óbvio, deve ter sido foi ao banheiro, mas a gente suspendeu, então estou retornando a palavra. Viu? Roberto e Alexandre, vamos escutar o Robert, então. Certo. Aí aqui fala, contrato, instrumento escrito, verbal, por intermédio do qual as partes convencionam prazo, preços, condições e obrigações mútuas para a consecução de determinado fim lícito. Eu quero que os senhores me ajudem a interpretar essa decisão aqui, porque para mim ela é muito clara, ela é óbvia, mas não está sendo cumprido. Após o lançamento de edital de concurso, enquanto este for válido, órgão público não pode fazer contratação por convênio para preencher vagas que estavam previstas no edital. O entendimento é da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Fonte, www.jusbrasil.com.br. Se, após o lançamento do edital, não pode haver nenhuma contratação precária, porque o DR firmou um convênio com a CPRV. Está aqui o extrato. Diário Oficial do dia 26 de fevereiro de 2009, página 23. Extrato do convênio. Partes. Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal e o Distrito Federal por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal e o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, DRDF. Objeto: delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodoviárias do Distrito Federal, mediante delegação de competência nas rodovias federais e nos limites do Distrito Federal. Vigência do contrato de 5 anos, devendo ser ratificado anualmente, data da assinatura 19/12/2008. Assinantes pelo DR, Luiz Carlos Tanezini, pela contratada Comandante-Coronel Antônio José de Oliveira Cirqueira. Se o edital do concurso ele foi lançado 19/11/2008, porque foi firmado um convênio um mês após, 19/12/2008, com a CPRV. Sendo que o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça é que dentro do prazo de validade do edital não pode haver contratação nenhuma, em nenhuma espécie, para vagas que estavam previstas no edital. Jornal de Brasília, 5 de dezembro de 2009, Caderno de Cidades. De janeiro a outubro foram 35 mil autuações a mais do que em 2008 no mesmo período, quando se contabilizou 1.135.590 autuações. O montante arrecadado em multas de janeiro a outubro de 2009 é de 70 milhões. Código de Defesa do Consumidor, seção 5, da cobrança de dívidas. Artigo 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correções monetárias e juros legais.
citar. Se em 10 meses, de janeiro a outubro de 2008, foram 70 mil em multas aplicadas no DF. Em 18 meses de convênio irregular, foram aplicadas em torno de 135 milhões de multas. Já que o convênio é irregular, os agentes que aplicaram essas multas, então essas multas não têm valor legal. Se as multas não têm valor legal, eu quero saber como que o DR vai fazer para restituir o valor desses 130 milhões, sendo que o Código de Defesa do Consumidor fala que toda taxa que é paga indevida ela tem que ser restituída em dobro. E juros legais, né? 12 de maio de 2010, Correio Brasiliense, Caderno de Cidades. Nunca o governo do Distrito Federal arrecadou tanto dinheiro. Nos primeiros 4 meses deste ano, a receita tributária somada a outras fontes chegou a 2,2 bilhões, um aumento nominal de 16% no mesmo período, em relação ao mesmo período de 2009. Descontado a inflação dos últimos 12 meses, o crescimento entre janeiro e abril de 2010 foi de 10,3%, segundo dados da Secretaria de Fazenda. Os números compõem a maior arrecadação da história do Distrito Federal. Correio Brasiliense, publicação. Por que não nomeia o servidor? Está aqui uma das justificativas. Correio Brasiliense, publicação 28/5/2010. Caixa de Pandora. Documentos obtidos com exclusividade pelos Correios mostram loteamento de cargos no governo Arruda. Partilhou 2.982 postos de trabalhos comissionados entre parlamentares em trocas de apoio. Barganha custava 4,36 milhões por mês, por volta de 57 milhões por ano. Aí não tem dinheiro para contratar servidor de carreira, mas comissionado tem aos montes, saindo pelo ladrão. Agora, de acordo com as viaturas. Um órgão compra 20 viaturas e lança um quadro de vaga para 60. É notório que fiscalização de trânsito ela é 24 horas, não existe fiscalização de trânsito em expediente, em horário de expediente. Colocando 2 agentes por viatura e em escala de plantão, porque o plantão 24 por 72 ou 12 por 36, são 40 agentes por plantão. 40 agentes por plantão, são 4 plantões, vão somar 160 agentes de trânsito. Não entendi o porquê de ser lançado 60 e não nomear nem os 60, sendo que o mínimo para o órgão trabalhar, de acordo com um estudo feito pela ONU, Organização das Nações Unidas, e pelo IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, para cada 1.000 veículos em circulação, tem que haver um agente de trânsito. Nós temos no Distrito Federal, registrados no Distrito Federal, porque tem muitos carros que são registrados em Goiânia para não pagar IPVA, porque lá paga IPVA durante 10 anos, aqui no Distrito Federal paga nos últimos 15 anos. Registrado no Distrito Federal, 1.171.000 veículos. Teriam que ter, pelo menos, um agente a cada 1.000 veículos, 1.171 agentes de trânsito. O DF, com convênio irregular com a CPRV, contando o DETRAN e o BPTrans, tem estourado 700 agentes de trânsito. Fica faltando aí coisa de uns 600 agentes de trânsito. A CPRV ela conta com 420 policiais militares. Já que a função dos policiais militares é a prevenção e combate a crime, não é fiscalização de trânsito, é prevenção e combate a crime, o DR tem a obrigação de reaver as viaturas que forem entregues à Polícia Militar para fiscalização de trânsito. Tem a obrigação de reaver as viaturas para fiscalização de trânsito. E operar com, no mínimo, 50 viaturas. A CPRV custa por baixo 2.100.000 por mês. 320 agentes do DR vai custar por volta de 960 mil. Uma economia de 1.140.000 por mês. Né? O desvio O senhor Tanezini falou que não há desvio de finalidade nem de função. Nunca eu ouvi uma balela tão grande na minha vida. Como que uma pessoa faz um concurso para operador de máquina, ele está conduzindo uma viatura na rua, fazendo fiscalização de trânsito, e isso não é desvio de função?
Eu fico abismado com a notícia dessa. Uma viatura que foi comprada para fiscalizar o trânsito, ela está saindo para comprar pizza, pegar filho de menino em colégio, sendo batida porque ninguém sabe sinalizar o trânsito, sinaliza mal. E a pessoa tem coragem de falar que não tem, que as viaturas não estão sendo desviadas, os servidores não estão sendo desviados de função. Pronto, é isso. Obrigada, Robert. As perguntas foram devidamente anotadas para serem respondidas. Enfim. Eu vou passar agora a palavra para o Francisco Alves de Souza, que é diretor da Associação dos Servidores do DR, e em seguida para o Valtênio, para passar para o Alexandre e para o senhor Tanezini logo após. Bom dia a todos. Na realidade, eu fiquei aqui assustado mesmo, foi com a forma como o diretor-geral do DR, Dr. Tanezini, ele coloca aí a sua visão administrativa do que seria para ele um órgão eficiente e fortalecido. Porque, da forma como ele coloca, na realidade, o processo de terceirização no DR não chegou nem próximo do que ele imagina para uma entidade forte. E aí a minha preocupação é que, com as palavras que ele colocou, eu anotei os tópicos, o DR não iria precisar estar contratando operador de máquinas, nem motoristas, nem qualquer outra função que fosse operacional, porque ele acha importante apenas a questão administrativa do órgão, e aí o DR funcionaria como uma espécie de agência para administrar contratos, porque o DR hoje trabalha com obras diretas e obras indiretas. Obras diretas, que são esses serviços feitos mais próximo da comunidade, e as indiretas, que são as grandes obras contratadas, cujo recurso vem do governo do Distrito Federal, e o DR apenas administra esse direito, fazendo ali a fiscalização da obra, conferindo ali os valores, fazendo as medições e encaminhando essa questão toda. Ou seja, o grande recurso do DR hoje, falado aqui, é o recurso do pacote de obras. Mas aí, em relação às obras diretas, essas vão sendo relegadas a segundo plano. E aí acho também que isso explica o porquê do não reequipamento do órgão, porque o governo não se interessa em comprar máquinas, porque o governo deixou uma proposta, à época da crise com o Japão, onde as máquinas ficaram num valor muito barato, não encaminhou aquilo, porque a intenção é essa mesmo. À medida em que o equipamento vai se deteriorando, vai se criando condições para se mostrar para a sociedade ou para a comunidade a desnecessidade não só da contratação, mas inclusive dos servidores públicos que hoje atuam no órgão. Então, o que eu queria entender melhor era esse processo, porque, na realidade, enquanto os servidores do DR estão se reunindo para discutir a questão do fortalecimento do órgão, pode ser que, ao chegar uma proposta de fortalecimento do órgão para a direção geral, ele entenda que tem que fortalecer da forma como ele imagina. E aí eu quero dizer que, de certa forma, esse tipo de pensamento se encontra mesmo na contramão da história. Sabe por que se encontra na contramão da história? Porque um servidor terceirizado jamais vai sair para fazer qualquer tipo de denúncia, porque denunciou está na rua. O servidor público não. Esse tem autonomia para ver, dizer e achar. Certo? E eu não estou me referindo a qualquer denúncia, não. Estou me referindo a denúncias que são feitas dia a dia, porque uma das obrigações de quem está no serviço público é fiscalizar o serviço público que é realizado, fazer a sua tarefa bem feita e ajudar a fiscalizar para que as outras sejam bem cumpridas. Infelizmente, a minha preocupação nesse momento é muito maior do que o que se discute aqui. A questão que eu gostaria de ter uma resposta concreta, porque essa questão da não contratação de nenhum técnico de trânsito, de nenhum, é que não tem sido bem explicada. O governo até coloca aí algumas justificativas de que não há recurso para fazer a contratação de uma vez só, que faz de forma escalonada por isso, por aquilo, mas isso não explica de forma nenhuma, até hoje, porque nenhum técnico de trânsito foi contratado. E o DR é um órgão carente, realmente, da contratação de pessoas, mas também de reequipagem do seu órgão. Nós estamos hoje, muitas vezes, ver um distrito parado 15 dias por falta de óleo diesel. Eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo, e aí eu quero acreditar isso ao governo do Distrito Federal como um todo, porque o DR, ao longo da sua existência, tem atuado com eficiência, apesar das dificuldades,
nas políticas governamentais de todos os governadores que passaram por aqui a partir da sua criação. Eu acho que, se tiver mesmo que melhorar o DR, doutor Tanezini, eu acho que o senhor vai ter que dar uma reavaliada na sua visão administrativa em relação ao órgão, porque ela vai ser divergente com todos os servidores, pelo menos com a sua maioria, que estão hoje dentro do órgão, e com certeza para a maioria dos que poderão estar vindo aí. Não quero aqui fazer nenhum tipo de crítica do campo pessoal, porque eu não acho que é isso que está sendo tratado aqui. O que está sendo tratado aqui é uma questão que interessa ao Distrito Federal, que interessa ao DR e que até o momento não foi complementada. Em 1988, nós tínhamos lá 1.215 servidores. Hoje, acho que nós não chegamos a 800. E aí eu estou me referindo a servidores do quadro permanente. Não estou computando aí a questão dos cargos comissionados. Acho que a comunidade do Distrito Federal precisa de um DR forte, mas um DR que faça uma atuação pública, um DR que preste serviço público de qualidade e que, para isso, precisa ter à sua frente, e no seu comando também, e nas suas bases, servidores públicos efetivos. Isso, sim, poderia mostrar um órgão que tivesse durabilidade, que pudesse atender realmente às políticas do governo. Eu entendo a questão da terceirização, assim, acho até que no DR sempre foi assim. Não me lembro, pelo menos há 27 anos atrás, o DR nunca fez obras diretas. As obras que são feitas são pequenos reparos, um ou outro acesso, e a conservação dessa ou daquela rodovia. Houve um período em que se fazia ainda as capinas e as roçadas as mais da rodovia, hoje é feito por terceiros, mas eu não acho que a visão do Dr. Tanezini seja a visão ideal para um órgão que precisa fazer o serviço que o DR precisa. Digo mais, eu vou estar sempre conversando com quem quer que seja, dentro do meu órgão ou fora dele, contra os processos de terceirização da forma que são propostos. Primeiro porque a gente vê aí, em quase todas as denúncias de corrupção que estão sendo apuradas, por trás dela tem um contrato de terceirização, um contrato com essa ou aquela empresa. Mais ainda, as obras rodoviárias que são feitas, elas deveriam ter uma durabilidade superior àquilo que tem hoje no Distrito Federal, mesmo com os recursos que são aplicados a elas. Não só pela sua qualidade, mas pela sua fiscalização, que deveria ser feita para e passo, porque uma obra, se ela cria um problema na última camada de aterro lá embaixo, esse problema vai surgir lá em cima. E ele é incorrigível e insanável. E aí, é nessa coisa que a gente tem que se preocupar muito. Nós vemos hoje muitas obras feitas no Distrito Federal, não só apenas as do DR, onde a qualidade precisa melhorar. E para que essa qualidade melhore, precisa ter gente ali nas fiscalizações desses setores, gente que possa e que tenha a coragem de poder denunciar qualquer tipo de irregularidade que tiver numa obra dessa. Se em algum momento esses setores estiverem terceirizados, aí podem esquecer. Aí fica a critério do empresário fazer, certo? Mas não tem remédio para a obra que não tenha sido, já concluindo, que não tenha sido. Então, eu queria aqui fazer um apelo, não só à direção do DR, mas também aqui na comissão e aos deputados da Câmara Legislativa, que façam com que se cumpra, no mínimo, o que está colocado na questão desse concurso público, com atenção especial para os técnicos de trânsito. É um setor que precisa ser montado no DR, que precisa voltar a funcionar, porque vidas e vidas estão sendo perdidas no dia a dia no trânsito do Distrito Federal e, lamentavelmente, muitas delas nas rodovias que são de responsabilidade do DRDF. Muito obrigada, Francisco. Eu passo a palavra agora para o Valtênio de Oliveira Ramos, que aqui representa o Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal. Não sei se foi justo a sua fala ou não, a minha ausência. Eu só queria o toalete para... No banheiro. Sim. Prefere esperar? Prefere esperar? Com licença. Adotar na noitiva, Cláudia. Não, ele...
Com o voto do senhor Alexandre, eu passo a palavra, então, para o Valtênio de Oliveira Ramos, que é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Bom dia, deputados, deputada Érica e deputado Rony, os demais companheiros, imprensa, né? É o seguinte, vou começar, claro que aqui vai servir para a gente falar de muitas situações. Entre a questão dos concursados, tem o técnico de trânsito. Então, como eu já fiz na oportunidade que o doutor Zé Nilton veio e nos ouviu e tudo, vou repetir aqui que é uma verdade. Dos concursados, não vejo ninguém de testemunha aqui, não. Mas para os senhores deputados e a imprensa ver como é que faz o seguinte, porque até agora, não desmerecendo, ninguém falou, nem o diretor, nem os outros que me antecedeu, mas o Sacramento, pelo que a gente conhece, o subsecretário, uma pessoa, né, que tem tratado de seriedade até onde tem visto e tudo, agora, sem faltar com respeito, mas da parte, porque não chegamos ainda na secretaria, essa é a verdade. O DR, vou dar o meu entendimento porque os Megane foram comprados. Porque o DR, quando foi pensado o concurso em outro governo, com outro diretor, com outro secretário, tinha sim a intenção de contratar, viu, Érica? Agora eu vou dizer o seguinte, estão faltando com a verdade, sim, tem que ser dito. Porque em várias oportunidades, o secretário Fraga, que o DR é subordinado, por sua vez, o DR, aqui não falou, mas DR não, Tanezini, nunca me disse isso. Mas subordinados o disse sim, não contrata os técnicos, porque o Fraga não quer, porque quem tem que olhar a PM, e essa é uma verdade. Aqui o que faz, o que se fala, a gente tem que provar, né? Mas a Câmara já fez de direito, que mandou para os órgãos competentes, mas o Fraga não é recado, não. Falou na nossa cara, enquanto sindicato, sou do sindicato, sou servidor também do DR. E uma questão do DR que a gente foi e começou a travar, justamente que a gente pensou, pô, um político de hierarquia superior, o nosso chefe maior, vai nos ajudar. Repetindo as palavras dele, se eu tivesse visto esse aqui no bojo do concurso, não tinha passado, isso é loucura. O que vai fazer um servidor desarmado para um malandro meter uma bala?